Como a gente falou anteriormente, o grande arqui-inimigo de Jesus é Satanás. E Miguel, ele sempre aparece para duelar contra Satanás. Exatamente. Então, se a gente junta as peças, ele é o príncipe, ou príncipe, né? Ou seja, o maior príncipe que tem. Ele está em defesa do povo, ele ressuscita e ele comanda os anjos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast novamente. Estou aqui com o meu amigo Arthur. E aqui é o amigo Gabriel. Certo. E hoje a gente vamos decorrer aqui um tema muito interessante, bem debatido assim no mundo cristão, né? Sobre a identidade de Miguel. Miguel é Jesus? Miguel é um nome dado a Jesus? Quem é Miguel? É somente um arcanjo? Como é que é isso aí? Quem é ele de verdade, né? E vocês já sabem aí? Se vocês já souberam, vocês colocam no comentário aí. Quem é Miguel? Na opinião de vocês, quem é esse Miguel falado lá na Bíblia, né? Tem várias aparições de Miguel, né? Na Bíblia. E quem é ele? Miguel e Jesus são a mesma pessoa? E aí? E agora, José? Ele é um arcanjo, né? A gente sabe que na Bíblia ele é mencionado em Daniel, Judas e Apocalipse. Há duas interpretações assim na cristiandade, que Miguel é um anjo poderoso, que ele é o comandante dos exércitos. Vamos orar antes de a gente começar? Vamos orar. Oremos. Pai Celeste, Senhor Deus, obrigado, Pai Eterno, por mais esse momento, Senhor, que estamos aqui. Obrigado, Pai Eterno, por ter cuidado de nós, Senhor Deus, durante todo o dia de nossas vidas. Fica conosco nesse momento, vamos estudar a Tua Palavra, Senhor Deus. Que você possa nos inspirar, Pai. E cuida, Senhor Deus, e ajuda as pessoas que estão assistindo em casa. O Senhor sabe, Senhor Deus, a situação de cada um delas. Vem levar Tua Palavra, Senhor Deus, para elas. Leva também conforto, Senhor Deus. E nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é Miguel? Quem é esse arcanjo, né? Esse anjo mencionado lá em Daniel, Judas e Apocalipse? Há duas interpretações, né? Que ele é um anjo poderoso, distinto de Cristo, e a cristológica, defendida por adventistas, reformadores, né? Que Miguel é um título dado a Cristo em sua função celestial, não uma criatura. E não é uma questão sobre hierarquia, né? É uma questão sobre a identidade desse arcanjo e se é a identidade do Salvador em ação, né? Quando ele vai lá para uma guerra, o título, o nome que é dado é Miguel, a Cristo, né? Como ele tem diversos nomes, né? Como Emanuel, Rocha. E aí, Arthur, o que você acha? E nós vamos ver alguns textos aqui que falam sobre a aparição de Miguel, né? Quem está em casa aí pode abrir sua Bíblia em Daniel 10. Abram sua Bíblia em Daniel 10. Daniel é um livro da Bíblia lá, quase no meio, você passa Salmos, Isaías, e depois você vai chegar lá em Daniel. Daniel 10, 13 e 21. E diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora o 21. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Então aqui ele mostra Miguel como um príncipe. Ele fala que Miguel é um príncipe aqui, né? E é bem interessante isso. E para ser príncipe, ele precisa ser filho de um rei, né? Exatamente. Então, já começa aí, beleza. Miguel já vamos algumas coisas aí juntando na identidade de Miguel. No primeiro, ele é filho de um rei. Para ser príncipe, ele é filho do rei, né? Colocam aí, já vai anotando aí, ele é filho de um rei. E agora o capítulo 12, versículo 1. O que é que diz 12 e 1? Do próprio Daniel ainda, né? E diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Beleza, ele ainda é o príncipe, só que agora ele faz outra coisa. Só que agora, além de príncipe, ele se levanta a favor do povo de Deus. Tem alguma coisa mais a ele. É o defensor dos filhos de Deus, né? E ele é o grande príncipe. Exatamente. Tá acima ali de todos, né? Se tiver outros. Não, isso, não tá no mesmo patamar de príncipe em si, né? É o príncipe, você tá lá, é o primeiro príncipe que existe. E ele é o defensor do povo de Deus. Tem mais um negocinho aí, né? Opa. Só que ainda vamos lá para Judas também. Lá no final da Bíblia, pertinho do Apocalipse.
lá Judas, tem falando sobre ele novamente. Judas, o penúltimo livro da Bíblia, Judas, o versículo 9. E diz assim: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor repreenda você. Já tem outra coisa que esse Miguel faz, né? Além dele defender, lutar pelos seus filhos, ele estava lá lutando pelo corpo de Moisés. No livro lá, mostra quem é que luta pelo corpo de Moisés. Qual é o outro codinome? Quem é a outra pessoa que luta pelo corpo de Moisés lá? Que é mencionado na Bíblia. Diz lá na Bíblia que tem alguém lá, um doidinho lá, que lutou pelo corpo de Moisés. Quem é? Aqui tá dizendo que é É, Miguel, lá tá dizendo que é outro. Lá tem outro nome, de outra pessoa lá, né? E, sim, e tem o Apocalipse. Vamos ler mais um verso do Apocalipse, né? 12:7. Só mais esse verso pra eu gente acho, eu acho muito, discorrer. eu acho muito interessante porque ele faz como o Cristo, né? Quando o Cristo é tentado lá no deserto, ele faz a mesma coisa. Ele não faz alguma coisa surpreendente, ele simplesmente, com a palavra de Deus, repreende a luz. Mesma coisa que Miguel faz. Ele repreende, não usando ali seu poder, mas sim sua palavra. Exatamente. E o 12:7 diz assim: Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram. Beleza, agora ele estava no céu. Agora nós podemos juntar algumas coisas, né? Vamos juntar. Primeiro, ele é o príncipe. Beleza, para ele ser príncipe tem que ter um rei. No segundo verso que a gente viu, ele ainda é um príncipe, só que é o príncipe, né, principal ali, e ele luta em favor do povo de Deus. O terceiro, ele lutou pelo corpo de Moisés. E o quarto, ele lutou lá no céu, ele estava lá no céu, Especificamente contra o dragão, né? contra o Que a dragão. gente sabe que é Satanás. E o Exatamente. maior antagonista de Jesus é o próprio Satanás, que imita, é o maior inimigo, Sim, então Miguel luta contra o maior inimigo contra o dragão. do dragão. Então, Junta nas junta nas peças. peças, né? Junta nas peças. Quem luta contra o dragão é quem? O tempo inteiro. Quem é o cara que está o tempo inteiro lutando contra o dragão? Contra Satanás? Jesus. Exatamente. Agora lá no livro diz o seguinte, quando diz que está lutando lá, que Moisés morreu, diz que foi o anjo do Senhor que lutou contra Moisés, que lutou contra Satanás. O anjo do Senhor. E aqui está dizendo que foi o Miguel. É o que acontece. A gente vai fazer um episódio falando sobre o anjo do Senhor. Aí vocês Exatamente. assistem Você sabe quem é o anjo do quem Senhor, é né? o anjo do Senhor. E depois a gente volta pra cá. Isso. E Miguel, ele sempre aparece em momentos de conflito espiritual decisivo, quando tá na decisãozinha ali. E em defesa do povo, né? Que é a guerra contra Satanás e a ressurreição, né? Sempre que tem um conflito ali decisivo, ou seja, não tem como nenhum outro entrar naquela guerra, aparece Miguel para entrar. Miguel é o cara decisivo, né? É o cara que tá ali em defesa do povo. Então, quem que tá em defesa do povo? Jesus Cristo. A gente sabe que tem alguma diferença E aí. aí? E aí? Tá, tem muitas peças encaminhando pro mesmo destino ali. Exatamente, tem coisas que estão correndo aí, né? Então, agora vamos pro nome, né? A gente sabe que Jesus aí tem diversos, o próprio Deus tem diversos nomes, né? Sim, E para entender, a gente sabe que na cultura do Oriente ali é muito forte a questão do nome, né? Não é como hoje em dia que a gente coloca o nome porque é bonito. Não, se colocava o nome porque, por exemplo, olhar aqui pro Arthur, sabe, vou colocar o nome dele de homem alto. O Arthur é uma característica da pessoa, é uma pessoa alta, eu vou colocar o nome dele de homem alto. É tipo isso. Uma pessoa que passava por alguma situação, colocava o nome de Jacó. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, então botou o exatamente. nome Jacó, né? Enfim. E vamos significar aqui, vamos entender aqui o significado do nome Miguel. Do hebraico, o Miguel vem do hebraico Micael, né? Que quer dizer quem é como Deus. E é uma frase, tipo, é uma pergunta retórica, né? Porque esse nome meio que reflete, meio não, ele reflete a autoridade divina. Então ele não implica ali inferioridade, né? Ele está ali refletindo a autoridade. Quem é como Deus? É um nome que está ali em pé de igualdade com os outros nomes de Deus, outras atribuições de Deus, né? Sim, Então é um nome que reflete autoridade e não inferioridade. Então por que um anjo teria um nome como esse?
quem é como Deus. Não faz sentido, né? É. Um anjo ter. Seguindo aqui, né? A gente sabe que tem alguns indícios aqui que ele comanda os anjos. Os anjos tem um comando sobre os anjos. E a gente sabe que uma função de Jesus Cristo é que ele é comandante de anjos também. Na Exatamente. Bíblia fala, né, lá em Apocalipse, dizendo que Miguel comanda os anjos. Em Mateus 13:41, em Mateus 24:31, a gente vê lá que Cristo também comanda os anjos. Quando ele está indo lá ser preso, Judas vem, beija ele, toda aquela situação. Aí desembanha a espada, corta a orelha de Malco. Aí Jesus, basta. Vocês não sabem que se eu quisesse, eu colocaria legiões e legiões de anjos a meu favor aqui. Então ele comanda os anjos. Em Tessalonicenses 4:16, é interessante puxar esse verso, né? Sim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Salvador, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a gente vê aqui um arcanjo que ressuscita os mortos. Exatamente. A voz do arcanjo que ressuscita os mortos em Cristo. Que arcanjo poderoso é esse? Biblicamente falando, os únicos que podem ressuscitar é Deus. Exatamente. E Jesus Cristo. Isso. Não, o Deus ali na É Trindade, a né? Trindade, é. Os únicos que podem dar vida e tirar vida é ele mesmo diz, né? Isso indica, né, que Miguel pode ser um título funcional de Cristo como comandante celestial. Exatamente. É como se fosse um título dado a Jesus Cristo nesses momentos decisivos, né? Nessa situação que ele está vindo com seu exército celeste e com sua voz ele vai dar ordem ali e todos serão ressuscitados. Então, no momento que é de batalha, né, ele vai vir com todos os exércitos celestiais aqui para a Terra e ele vem com esse título de Miguel. Momento decisivo. É o ponto ápice de toda a eternidade. Isso. E Miguel mostra sempre que ele está em defesa do povo de Deus. E se a gente for dar uma olhada em toda a Bíblia, sempre que quem está em defesa do povo de Deus é Jesus. Ou seja, tem algumas coisas para a gente juntar aí, né? E tem a grande disputa contra Satanás. Como a gente falou anteriormente, o grande arqui-inimigo de Jesus é Satanás. E Miguel ele sempre aparece para duelar contra Satanás. Exatamente. Então, se a gente junta as peças, ele é o príncipe, ou príncipe, né? Ou seja, o maior príncipe que tem. Ele está em defesa do povo, ele ressuscita e ele comanda os anjos. Quem é que faz essas quatro funções? Jesus. Então, tudo indica, tudo leva a crer que Miguel é Jesus. Por tudo que ele faz. A gente não vai, se você espera encontrar na Bíblia ela dizendo Miguel é Jesus, isso aí não vai ter. Não tem de forma nenhuma. Só que tudo indica para isso. Todos os indícios apontam para isso, né? Se eu fazer um estudo, a gente vê Miguel, claro que a gente estudando a Bíblia, a gente quer saber quem é o anjo do Senhor, quem é o Miguel, quem é X, quem é Y. E a gente vai estudar para tentar descobrir quem é esse rapaz aqui, né? A gente Exatamente. sabe que na Bíblia não tem nenhum nome falando assim, Lúcifer, né? Não tem um nome Sim. assim específico, mas a gente vai estudando, vai vendo, sabe que é Satanás, sabe que é um anjo, a partir do estudo ali. A mesma coisa é Miguel, a gente quer saber quem é Miguel. Exatamente. E assim como Jesus ele tem vários codinomes, né? Por exemplo, quando Jesus ele vem se sacrificar pelo povo, ele é o cordeiro. Quando ele vem batalhar pelo povo, ele é o leão da tribo de Judá. Ou seja, então quando Miguel ele luta e está em batalha, é como se fosse Cristo em batalha, é Miguel. É a personificação de Miguel lá, né? E Jesus é o Miguel encarnado em graça. Quando ele vem em graça, é Jesus. Quando ele está na batalha, assume o papel de Miguel, né? Nas batalhas. E quando ele vem em graça, ele assume o papel de Jesus, né? É só trocar o nome. É como Exatamente. se fosse um funcionário que tivesse várias funções. É difícil mesmo. Então a gente sabe que tem alguns argumentos contrários, né? Alguns estudiosos vão dizer que é apenas um arcanjo, porque no grego a tradução é chefe, a tradução de arcanjo do grego é chefe dos anjos. Então alguns estudiosos vão falar que Miguel é apenas ali numa hierarquia, vai ter o anjo, enfim, como no céu tem a hierarquia, né, até chegar em Deus. O Miguel seria ali apenas um título dado a um anjo ali, ó, você vai ser o comandante dos anjos. Porque, por conta da tradução do grego ali, que significa literalmente chefe dos anjos. Que poderia indicar ali uma liderança angelical, não divindade.
É, E em Hebreus, né, 1:5, o pai diz: A qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho? Qual dos anjos ele fala isso, né? Ele falando sobre Jesus aqui. Então é um dos textos que alguns estudiosos eles usam para defender de que Miguel é apenas um anjo ali, líder, né? Porque tem esse texto, né? A qual dos anjos Deus disse: Tu é meu filho, tu é meu filho. Então, tem um equilíbrio aqui, né? A gente sabe que chamar Jesus de Miguel não o rebaixa a um anjo criado, mas a gente reconhece como uma, vamos colocar uma divindade ali suprema, né? É como se Deus ele fosse tão assim incrível que ele mesmo é comandante dos anjos, como fala, né? Ele apita o jogo, é o goleiro, bate a falta, Exatamente. é Faz o o gol e zagueiro, faz comemora. o gol e comemora. E tá na torcida, aplaudindo. Então Deus ele é tão surpreendente que ele consegue fazer tudo. E se a gente for olhar, né, na terra, Jesus veio como um cordeiro na terra. Só que no céu, o príncipe é guerreiro, né? Ou seja, é um príncipe guerreiro. É Miguel lá como guerreando lá, né? E Miguel representa a função de Cristo em guerra espiritual. Porque a gente for olhar sempre quando aparece Miguel, ele está em alguma guerra espiritual. E assim como o cordeiro, né, representa a sua obra de redenção. E ambos são títulos de uma mesma pessoa em papéis diferentes. Ou seja, são papéis diferentes, que ele assume papéis diferentes, só que é a mesma pessoa. Se a gente olhar, Deus ele faz isso também. E a gente pode até. Vamos falar do nome de Jesus. Quando o anjo Gabriel vai dar a revelação para Maria, ou foi para Joseita, me corrijam aí. Mas ele fala: Ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era a função de Jesus Cristo ali naquela situação. Exatamente. Deus conosco, literalmente, né? Então, naquela situação ali, o codinome dele era Emanuel. E na situação dele tá tendo uma guerra espiritual é Miguel, que é o príncipe, o líder, esse é o comandante, né? A gente Sim. sabe que os príncipes sempre tiveram, principalmente naquela época lá do Oriente Médio, os príncipes eles sempre tiveram esse papel de comandar. Então, um príncipe que comandava o exército, estava ali à frente, se ele tivesse fazendo essa função e bem, significava que ele seria um bom rei, né? E teria apoio dos magistrados, dos senadores, enfim. Então, a gente pode colocar aqui príncipe como, né? Sim. Então, o Miguel que luta por nós. Aqui já para uma conclusão, né? Quer seja um título ou identidade direta, Miguel representa, se a gente colocar uma representatividade, Cristo lutando ao lado do seu povo. Porque a função do Jesus Cristo ele veio aqui para a Terra como um servo para servir. E nesse contraste, Miguel vem para liderar, vem para dar cacete, né? Exatamente. E se a gente olha, né, no contexto antigo, o rei, ou então quando o rei tinha algum filho, um príncipe que era ativo, ele sempre ia na frente da batalha, né? Antes dos povos, dos guerreiros, ele estava na frente das batalhas lá, né? E Miguel faz isso. E tem muito essa questão. Quando você começa a ler essas histórias antigas, você entende melhor essas nuances, porque Deus é extremamente didático, né? A Bíblia é extremamente didática, principalmente o pessoal daquela época. Então, quando você entende um pouquinho essas nuances, você consegue entender melhor a Bíblia. Então, a gente vê muito contraste, muita referência, né? De príncipe, filho do rei, aquele que vai à frente, aquele que mostra serviço, aquele que está lutando pelo seu povo, que o príncipe, assim, humanamente falando, ele quer o respeito do povo, né? Porque Sim. se ele não tiver respeito do E povo, ele sempre vai defender o povo, ele né? sempre vai defender o povo ali, vai fazer as coisas, porque um príncipe que não tem o apoio do seu povo, ele está fadado à desgraça, né? Exatamente, não vai ter, né? Então, a gente sabe que Miguel é o príncipe celeste, é uma divindade. Aqui, pelo que tudo que a gente leu, é uma divindade. Ele ressuscita os mortos, ele defende seu povo. Ele é o príncipe. E lá em Daniel 12:1, promete que no tempo do fim, Miguel se levantará novamente. Ou seja, Cristo retornará para libertar os seus. Então a gente vê ali, não tem como você Exatamente. não Tem, atribuir. tem várias coisas que só um Deus conseguiria fazer, né? Ou seja,
Quando diz que ele se levantará novamente, é porque ele se levantou uma vez, né? E quem se levantou? Jesus. E quando diz que ele ressuscitará os mortos, ou seja, a própria Bíblia é muito clara que diz que o único que pode ressuscitar é Deus. Então, esse arcanjo, bom, beleza, não, é Jesus não. Se ele não for Jesus, ele tem que ser um Deus. Porque o único que pode ressuscitar é Deus. E aquele que lutou lá contra Satanás pelo corpo de Moisés, ele também era um Deus. Então, ou ele é Jesus, ou tem um quarto Deus aí. Além da Trindade, tem um outro aí, né? É. Tem que abrir isso aí, esse. Se você não concordar que Miguel é o próprio Cristo, é um codinome ali, você tem que abrir uma possibilidade Isso, para de um um quarto quarto. Deus aí, né? Exatamente. Porque Porque ele ele. só faz coisa que Deus faz. É, Nenhum outro anjo faz o que ele faz. exatamente. Se eu colocar Miguel, o mensageiro, seria ali um. Enfim, não chega nem aos Não pés chega, não chega. que na Bíblia acredita que seja os únicos anjos que tem ali. O Lúcifer não tem o nome dele, né? Que tem o nome ali descrito na Bíblia. Gabriel e Miguel. Não Exatamente. tem a ciência de outro nome, outro anjo que tem o nome escrito ali. Tem não. Então, Miguel é fora de culpa. Isso é indiscutível. Exatamente. E, então, o mesmo que defendeu Moisés, ou seja, guerreou contra o dragão e ressuscitar aos mortos, é aquele que hoje intercede por você. Aquele mesmo lá que lutou, que ele estava de fato lutando pelo corpo de Moisés para ressuscitar ele, lutou contra o dragão lá no céu. Ele é o mesmo que está intercedendo por você hoje aí. A gente não sabe o que você está passando aí, mas ele sabe. E lembre-se que ele é o defensor do povo de Deus. Ele está te defendendo e nos defendendo ao mesmo tempo. Ele Exatamente. está lutando a nossa batalha, né? Ele está lutando a nossa batalha e está à frente. Somos seus súditos, né? Estamos aqui Exatamente. na cidade, na aldeia, na vila aqui, enquanto ele está na linha de frente lá, Está lá na frente, guerreando, né? com os seus anjos. Ele é o líder dos anjos. Alguns escritores teólogos, né? Vamos colocar aqui Ellen White. Ela fala que cada um de vocês tem um anjo que guarda. Cada um de vocês. E o líder supremo é quem? Miguel. É o comandante dos anjos É o é ele. comandante dos anjos. Então você, enquanto você tá aí sentado assistindo nós, ou comendo um negocinho, uma frutinha, ou sei lá, tá de bobeira no ônibus e assistindo isso aqui, pode ter certeza que Miguel mandou um de seus anjos tá junto com você, lhe protegendo. É uma guerra espiritual que acontece Exatamente. todo o tempo. E o mais surpreendente é que ele diz: se esse anjo que ele mandou não der conta, ele mesmo vem. Exatamente. Ele Como foi no mesmo caso vem de Daniel. batalhar. Exatamente. Ou seja, Daniel estava numa perda tão grande ali que o anjo não deu conta, ele veio. Ele veio. Aí queria ver que não desse certo, né? Exatamente. Ou Veio o seja, próprio Deus aqui, peraí, bandido. ele veio e batalhou lá, né? E pode batalhar por você também. E Não ele pode te importa. guardar, né? Hoje e sempre. A Hoje promessa dele é sim. hoje Não e sempre. importa a dificuldade, não importa quem seja seu inimigo, ele tá lá e ele é o próprio Deus. Exatamente. Quem é que pode? Quem é como Deus? E Se aí? Deus é por nós, quem será contra nós, E né? aí? Diga aí. Ah, Então é isso, né? O episódio é esse. E vocês aí, conseguiram entender? Vocês concordam que Miguel é Jesus? Vocês discordam? Coloque sua opinião aí nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós, para a gente saber de fato. E também coloca a opinião de vocês em novos episódios, pra gente gravar novos episódios. Vamos falar sobre quem? Falar sobre Maria Madalena. Será que Maria Madalena é a irmã de Lázaro ou não é? Isso é um episódio bem interessante para nós, né? Pra gente falar. O anjo do Senhor, quem é esse anjo do Senhor? Que só aparece em momentos especiais, né? Sim, coloca aí alguma outra questionamento que você tenha também. Coloca aí pra gente conversar um pouco aqui. Pra gente conversar um pouco e sempre falar de Deus, né? Que é importante pra nós. E se você amém. gostou, você curte, compartilha, comenta, ativa o sininho aí, manda pra todos os seus amigos aí, pra todos os seus grupos, pros seus inimigos, manda pra todo mundo aí, pra a mensagem de Deus se espalhar, né? Amém. Vamos fazer uma oração para finalizar? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado por estar conosco, né? E com as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado por todo essa complexidade que a gente sabe que é perfeita, que é tudo do jeito onde deveria ser. A gente fica aqui tentando entender, mas que tudo que o Senhor faz é perfeito, todas as suas funções, todos os seus desígnios, e que a gente venha entender, venha compreender e venha aceitar, respeitar e trazer isso para nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue nos protegendo, o Senhor e seus exércitos de anjos, e as pessoas que estão nos ouvindo também, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Até mais, fica aí o próximo episódio. Já ativa o sininho que o próximo episódio, assim que lançar, manda pra você aí. Isso aí.